Bem-vindos ao meu canal Doutora Delirium. O meu nome é Roberta, eu sou médica pediatra intensivista e esse canal foi feito com muito carinho para que a gente possa discutir mais sobre o delírio na neonatologia e também na pediatria. Eu sou uma das pioneiras no estudo do delírio na pediatria aqui no Brasil e esse apelido, Doutora Delirium, ele vem sendo usado aí há um tempo por muitas pessoas que acabam se referindo a mim com esse nome, Doutora Delirium. E esse vídeo, inclusive, de hoje é justamente para poder explicar um pouquinho de onde que surgiu isso tudo, como é que o delírio entrou na minha vida e acabou mudando muita coisa, não só na medicina, como também na minha vida pessoal. Bom, eu sempre quis fazer pediatria, então desde que eu entrei na faculdade eu já pensava muito em fazer pediatria, mas é claro que ali na faculdade você acaba tendo dúvidas com relação a várias outras especialidades, e comigo não foi diferente. Até que eu pensei realmente em fazer anestesiologia, porque eu sempre gostei da parte de dor, de sedação, mas eu não gostei do ambiente do centro cirúrgico. Até que então eu passei pelo berçário e decidi no meu internato que realmente eu queria fazer pediatria. E aí eu entrei na pediatria para poder fazer neonatologia. Eu me formei em 2004 e em 2005 eu vim para o Rio de Janeiro para fazer a residência de pediatria, até que eu acabei mergulhando no mundo da terapia intensiva pediátrica e optei então por seguir essa especialidade. Em 2008, quando eu era R4, eu peguei o primeiro ano em que a residência de terapia intensiva pediátrica era de 2 anos. Então, quando eu estava no meu R4, eu fui a um congresso de medicina intensiva da AMIB, o CBMI, em Salvador, na Bahia. E eu fui com uma amiga que tinha feito residência em neonatologia e nós queríamos muito participar de um simpósio satélite que falava sobre asma na infância. E na época, o centro de convenções lá em Salvador, ele não tinha uma estrutura tão boa quanto é hoje e nós precisávamos muito fazer um lanchinho. Então nós queríamos entrar também nessa aula por conta do lunchbox. Mas aí o que aconteceu? Quando a gente chegou lá, a fila era enorme, já não tinha mais como a gente entrar, já estava tudo lotado, o lanche não ia dar para todo mundo e nós olhamos uma para outra, peraí, a gente precisa entrar em algum simpósio satélite. Até que então a gente viu um auditório bem grande que tinha bastante gente, mas que também tinha bastante lanchinho disponível. E aí nós pegamos o lanche, entramos e o auditório estava lotado. Então realmente um auditório muito cheio, a gente teve que sentar no chão, inclusive. E enquanto eu estava lá degustando o meu sanduíche, eu estava prestando atenção na aula do palestrante. E o palestrante falava sobre um estudo que era de autoria dele, chamado MENTS. Esse estudo MENTS comparou a sedação com dexmedetomidina e a sedação com lorazepam em adultos em unidade de terapia intensiva, e ele concluiu que a sedação com dexmedetomidina trazia menos dias de delírio e coma para os pacientes. Então, esse estudo na época foi muito marcante, não só para a medicina intensiva, mas também na minha vida, porque eu fiquei bem intrigada. Naquela época, a gente não falava sobre delírio em crianças, e eu achei interessante por dois motivos. Primeiro porque nós, como pediatras intensivistas, na época eu residente, nós usávamos muito midazolam em infusão contínua e esse estudo falava do lorazepam, que não deixa de ser um benzodiazepínico. E segundo, porque a dexmedetomidina naquela época era uma grande novidade. E onde eu fazia residência, que era no Hospital de Servidores do Estado aqui no Rio, a gente já utilizava a dexmedetomidina porque havia uma pesquisa realizada pelo pessoal da anestésio e acabava que o hospital disponibilizava o medicamento também para gente. Na época era um produto inclusive muito caro, e nós tínhamos essa oportunidade. Então eu achei aquilo muito interessante, perguntei para minha amiga o que ela achava, ela falou que realmente também não sabia, e eu carreguei essa dúvida comigo para a residência. Então, quando nós voltamos, né, para o Rio, eu fui para a residência e me perguntaram: e aí, Roberta, o que você achou do congresso? O que tinha lá de diferente? E eu falei: olha, eu participei de um simpósio satélite e o palestrante falou sobre a dexmedetomidina, inclusive falou sobre delírio. E eu nunca ouvi falar sobre isso em criança. Será que criança também faz? E aí uma das staffs falou que ela tinha lido poucos
poucos dias antes um trabalho que falava justamente sobre o delírio, mas associado à síndrome de abstinência iatrogênica, que naquela época também a gente estava começando, inclusive, a colocar uns protocolos de desmame na nossa unidade. Era também não tão novidade, mas ainda havia pouco conhecimento sobre o tema em muitas unidades aqui no Rio, né? Também no Brasil de um modo geral. E aí o que aconteceu foi que eu fiquei com essa dúvida. A staff falou, tudo bem, cheguei a estudar uma coisa ou outra, mas a literatura era muito escassa e naquela época eu estava começando a me aprofundar mais em artigos em língua inglesa, então realmente no início, quando você começa a ler os artigos em inglês, eles parecem um pouco impossíveis de serem lidos, tinha pouca coisa realmente em português. Então, essa ficou uma dúvida e eu terminei a residência. Na verdade, eu sempre quis fazer a minha carreira acadêmica, eu queria seguir carreira acadêmica, então eu ainda fiquei 2 anos trabalhando até que eu resolvi então entrar no mestrado. E eu entrei no mestrado então em 2011 e qual foi o tema que eu escolhi? Foi delírio. Então, na verdade, eu conversei com a minha orientadora na época e nós optamos em ver se as pessoas tinham esse conhecimento. Será que as pessoas fazem o diagnóstico de síndrome de abstinência e delírio em crianças que são submetidas à ventilação mecânica? Então, eu fiz um trabalho retrospectivo em que a gente avaliou dados de prontuário num período de 6 meses e a gente observou que de 61 pacientes na época em ventilação mecânica naqueles 6 meses do estudo, né, que a gente coletou esses dados, a gente teve um diagnóstico de síndrome de abstinência e um diagnóstico de delírio, sendo que esse diagnóstico de delírio foi feito juntamente com um relato de agitação psicomotora, mas esse diagnóstico é um diagnóstico muito falho. Por quê? O fato do paciente estar agitado não quer dizer que esse paciente tenha delírio. E outro, porque esse paciente não teve outras características do delírio sendo avaliadas, como por exemplo, o principal, que é a desatenção. E também não foi confirmado por um padrão ouro, como por exemplo, um neurologista ou um psiquiatra infantil. Então, realmente, o que a gente quis chamar a atenção naquela época foi de que realmente o diagnóstico ele pode estar sendo subnotificado, né? Na verdade, pode estar havendo um subdiagnóstico e um diagnóstico errôneo também, muitas vezes. Então, foi essa a conclusão do nosso estudo. E eu acabei querendo logo emendar o meu mestrado no doutorado e eu conheci então o meu orientador na época através da lista de orientadores da UERJ, que foi onde eu fiz o meu doutorado. Eu entrei em contato com ele, o Dr. Eli Chenio, que é psiquiatra, e eu disse a ele assim, olha, eu vou ser muito sincera, eu sei que o senhor é uma referência na psiquiatria e por isso que eu estou entrando em contato, mas eu quero estudar sobre delírio em crianças, só que eu não faço ideia de onde começar, por onde que eu posso começar. E aí ele então sugeriu, será que não existe nenhuma escala diagnóstica para delírio em crianças que a gente possa traduzir e validar para o português? E eu tinha visto que sim, a gente conseguiu autorização e enfim, esse foi o meu trabalho de doutorado, a tradução e validação do primeiro instrumento em português para diagnóstico de delírio na pediatria. Bem, o que aconteceu foi que ao longo dos meus anos de doutorado eu tive muita dificuldade, porque ainda se falava pouco, realmente o que aconteceu é que parecia que eu era a maluca, muitas vezes parecia que quem estava em delírio era eu, porque realmente as pessoas falavam que as crianças não tinham fatores de risco para aquilo, que criança não fazia delírio. Então, ouvi bastante coisa a respeito e o fato da literatura em português ser muito escassa. Então, eu tomei uma decisão, eu precisava aprender aquilo. Foi quando eu descobri, através de muita pesquisa na internet, a American Delirium Society. E aí, através dela, eu comecei a frequentar congressos fora e fiz vários outros, não apenas da American Delirium Society, mas também da European Delirium Association, da Scottish Delirium Association. Fiz alguns cursos no Johns Hopkins que envolviam reabilitação no paciente grave e também, claro, o delírio. Então, eu comecei a mergulhar nesse universo do delírio.
E o que aconteceu foi que eu descobri um mundo completamente novo, não só no sentido realmente da minha prática médica, mas também, claro, de experiências como uma pessoa, né? Experiências pessoais, porque foram muitas viagens, foram muitos contatos e foi muito conhecimento que eu pude trazer para cá. Bom, o delírio, ele hoje é visto por muitos pesquisadores, inclusive eu, como um novo sinal vital. Se o paciente tem delírio, significa que tem alguma coisa de errado acontecendo com ele, então a gente tem que procurar pelos fatores de risco. O delírio é considerado uma emergência. Então, o que eu vejo muitas vezes é que o delírio é visto como um comportamento. E tudo bem, delírio, tá fazendo delírio? Ok. Próximo passo, é mais ou menos isso que eu costumo presenciar na prática, mas a gente precisa ter essa ideia de que ele é uma emergência. Então esse canal ele foi feito justamente para que a gente possa divulgar o conhecimento sobre o delírio na pediatria e que a gente possa também esclarecer não apenas profissionais de saúde, mas também a população leiga, porque inclusive uma das campanhas do Dia Mundial de Conscientização do Delírio, a de 2023, foi Delirium is everybody's business. Delírio é um problema para todo mundo. Então, toda a equipe e inclusive a família precisam estar cientes da ocorrência do delírio e o que a gente pode fazer para poder mitigar as suas consequências, não somente em curto, mas também em longo prazo. Bom, se você quiser saber mais informações, ficar por dentro dessas novidades sobre o delírio na pediatria, sobre novos artigos, novas publicações, então não deixe de se inscrever nesse canal e deixe também a sua dúvida. Quem sabe a sua dúvida não seja também um próximo tema de vídeo aqui no canal. Combinado? Um grande beijo e até a próxima!